graduanda da UERJ, de Letras, Português e Italiano. Eu escrevi esse artigo junto com a Valéria, né? Você bolsista Rompendo Barreiras. Bolsista do projeto Rompendo Barreiras, que é um projeto que visa auxiliar os alunos deficientes, principalmente da UERJ, mas também atende alunos de fora, do ensino médio, além de outras pessoas, idosos também, pessoas com todos os tipos de deficiência. E a gente teve um interesse maior, no caso, eu me voltei mais para os alunos surdos, porque na graduação eu tive contato com uma matéria que ensinava, eu dizia que como ensinar português para o aluno surdo. E até eu ter contato com essa matéria, eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu comecei a estudar sobre isso, me encantei assim, um pouco com aquela didática, com aquela metodologia, e resolvi ir mais a fundo. A Valéria me ajudou muito, a gente se juntou e resolveu escrever sobre o que a gente viu, sobre o que a gente teve contato e sobre o que a gente acha que seja melhor. O que a gente acha que deva ser mudado nesse currículo para que atenda realmente esse aluno surdo. Então, o nosso tema, primeiro, nosso tema principal, nosso ponto forte é a importância do reconhecimento da Libras como língua materna da comunidade surda e o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita como língua instrumental, ou seja, a L2. Então, a parte mais importante, ao nosso ver, depois dos nossos estudos, é aceitar Libras como língua materna desse aluno, porque sem essa aceitação, o ensino de português efetivo como língua escrita, porque o surdo não tem aquele input oral, então a gente tem que reconhecer isso, tem que se dar conta de que o português vai ser na modalidade escrita. Esse ensino depende da aceitação da Libras como língua materna. E a justificativa para essa escolha, para essa nossa defesa a não aceitação de Libras como língua materna, junto com a falta de interlocutor ou modelo linguístico, que o ideal seria um professor surdo ou um professor que domine efetivamente a Libras, e uma prática pedagógica inadequada vão desencadear no quê? No fracasso desse aluno. Desculpa, eu esqueci seu nome? A Lelissa estava falando de educação inclusiva, né? E o que acontece justamente é isso. A gente inclui o aluno na sala regular, mas não tem efetivamente um conhecimento. E esse aluno acaba saindo de lá fracassado. E o que é importante considerar para pensar então nesse currículo que a gente está tentando defender, né? São 4 pontos importantes. A Libra, primeiro, como língua materna. A língua portuguesa como L2 e não como língua materna, como primeira língua do aluno. Não tem como pensar isso nesse contexto que a gente estuda, né? A língua portuguesa como modalidade gráfico-visual e a Libras como modalidade visual-espacial. A importância da Libras. A gente fala tanto de Libras, a gente diz que a Libras tem que ser considerada a língua materna do surdo. E por que isso? Porque para nós que somos estudantes eternos, né, e profissionais da área, o que é língua? A língua é cultura. E o que é a cultura desse aluno surdo? Não é a língua portuguesa, é a Libras. A Libras vai desenvolver, vai mostrar, vai representar a cultura desse aluno, a cultura linguística, não somente linguística, como a cultura social, todos os aspectos, a cultura no geral do aluno surdo. O aluno surdo não vai desenvolver a cultura em cima de uma língua que não é dele, que não é da sua comunidade. Então a importância primária da Libras, da aceitação da Libras, é ver isso, que a língua é a cultura do aluno, e que o aluno surdo, qual é a cultura dele? É a língua de sinais, não a língua portuguesa. Isso é fundamental para a gente começar a pensar sobre qualquer ponto. E aí a gente vem sofrendo um processo de mudanças, até mesmo as leis, né, vem mudando, na tentativa de melhorar isso, né, de haver realmente um sucesso desse aluno. E a gente tem algumas mudanças com relação às leis, para melhoria desse atendimento educacional especializado realmente, que é a Lei 10.098, artigo 18º, que implementa a formação de profissionais intérpretes no poder público, intérprete livre, ou seja, a partir de então, passa a ser obrigatório a presença de um intérprete de Libras de uma sala de aula onde existe um aluno surdo. A Lei 10.436, que reconhece a Libras
como meio legal de comunicação e expressão desse aluno surdo. Então, a Libras passa a ser a língua oficial do surdo, né? A lei reconhece isso. E o decreto 5.626, que afirma que o surdo manifesta a sua cultura pelo uso da Libras. Então, o aparato legal, teoricamente, está sendo dado, está começando a aparecer. E qual é o papel dessa escola inclusiva, né? As leis aceitaram, as leis disseram o que é, precisa ter um intérprete. A Libras é a língua, né, do surdo, é por ali que ele expressa sua cultura, que ele manifesta toda a sua cultura, todas as suas vontades, suas expressões, tudo. Qual é o papel dessa escola? É apenas incluir espacialmente, colocar o aluno ali dentro e ele está incluído? Não. Esse papel da escola inclusiva ele vai depender de 3 elementos, segundo esse autor que a gente vem estudando, que é a presença, a participação e a construção do conhecimento. A presença é a presença efetiva do aluno na sala de aula, é a figura dele ali dentro da sala de aula regular. A participação é o profissional, o professor, estimular esse aluno a realmente pertencer ao ambiente, pertencer à turma, a criar possibilidades dele desenvolver, dele trocar conhecimento com os outros alunos. Isso é uma participação, né? E a construção do conhecimento, ele é o que? É o resultado do processo de inclusão. Se o aluno conseguir meios, conseguir construir um conhecimento de acordo com determinada aula, aí a inclusão não vai ter ocorrido, vai ter sido positivo. E pensando na educação dos surdos, como garantir que esses 3 elementos propostos sejam garantidos? Primeiro é permitir que esse aluno surdo, nos anos iniciais, entre em contato com a Libras e se torne proficiente, ou seja, que a Libras seja realmente a língua materna desse aluno. E depois, o que a gente tenta, né, priorizar é permitir que o surdo adulto seja um modelo para esse aluno, e não um intérprete ou uma pessoa ou um profissional que não saiba Libras. Por quê? É importante ter esse contato com um surdo, com uma pessoa que tenha Libras também como língua materna. É a troca de cultura. Isso vai garantir o desenvolvimento global do surdo, linguístico, cognitivo, psicológico e intelectual. Então, até agora a gente falou de Libras e o português entra onde? O português entra, como eu falei no início, como L2, como uma língua instrumental, como o inglês é pra gente. A gente tem o inglês como língua instrumental, né? No curso de inglês, no curso de francês, é uma segunda língua, não é a nossa língua materna. Então, o português vai entrar como um aprendizado de uma segunda língua. E aí a gente embasou esse artigo, nessa parte relacionada à língua portuguesa, em torno de uma questão. Como é que crianças surdas, usuárias da língua de sinais, estão entrando no mundo da escrita sem passar necessariamente pela oralidade? As profissionais perguntam, como é que esse aluno vai aprender português se ele não vai se oralizar, se ele não sabe falar? Como é que isso vai acontecer? Isso é impossível? Não, não é impossível. Se esse aluno tem o domínio da Libras, se ele tem o conhecimento da sua língua materna real, ele vai conseguir entrar em contato com qualquer outra língua de forma intangível. É claro que o português não vai ser em forma oral, vai ser de uma modalidade escrita, mas ele vai conseguir ter uma língua para comparar. Como a gente faz quando aprende inglês, a gente sempre compara com o português, todo mundo compara. I am, eu sou. Né? E o surdo vai fazer isso, ele vai comparar a leitura dele de português, conforme o professor vai ensinar, com o uso dele da Libras. Vai haver essa comparação como ocorre com qualquer outra língua. O que isso traz de positivo, né? Ele ter a Libras como língua materna e ter realmente conhecimento da Libras. Ele vai trazer para essa língua que ele está aprendendo, para essa L2, que no caso do português é uma modalidade escrita, várias características e referências da Libras. E a gente entra então no fenômeno chamado interlíngua. O que é isso? É o processo de aprendizado, realmente. É essa ponte de uma língua até conseguir se proficientizar na outra. Então, são gramáticas mentais provisórias que o aprendiz vai construindo no percurso do seu desenvolvimento até atingir uma competência na L2. Então,
como a Libras é a L1 desse aluno, muitas características vão ser percebidas quando esse aluno começar a construir texto em português escrito. Muitas características da Libras vão ser percebidas, porque é a língua de referência dele. Ah, isso é um erro? Não. Se você consegue entender esse desenvolvimento como fenômeno de interlíngua, isso deixa de ser erro e passa a ser um ponto positivo, uma maneira de você controlar, observar esse processo de aprendizado. Então ele passa a ser um fator que vai permitir você, professor, analisar o progresso do seu aluno. O que está mudando? O que ele está aprendendo a mais? Ele trazia muitas características da Libras. Está começando a diminuir. Como é que ele está conseguindo relacionar Libras com português? E ali, a partir desses errinhos, né, que para a gente são erros, né, inicialmente, para muitos professores são erros, porque os professores, a maioria deles, hoje em dia, quando chegam numa sala de aula e tem um aluno surdo, eles não estão preparados para lidar com. E os mecanismos e estratégias utilizados para o ensino de português escrito como L2 para surdo? Teoricamente, são os mesmos mecanismos que a gente pode utilizar para qualquer ensino de L2. Input, conhecimento e output. Input é a exposição à língua-alvo. Isso vai ser diferente, porque a exposição do aluno surdo ao português não vai ser oral, vai ser uma modalidade escrita. Conhecimento, a forma como a informação recebida é armazenada pelo aluno. E nessa parte do conhecimento é onde vai haver maior diferenciação entre os alunos, não só alunos surdos, quaisquer outros alunos, porque cada aluno vai receber aquele conhecimento da sua maneira. E output, a forma como o conhecimento é usado tanto para a produção quanto para a compreensão. Aqui a gente vai mostrar para vocês algumas construções textuais de uma aluna surda de 12 anos, ela é surda profunda, neurosensorial, bilateral, e está em processo de letramento. Ela criou algumas histórias a partir daquela reportagem, muitas reportagens que saíram, né, sobre a enchente da região serrana no estado do Rio de Janeiro, que vocês puderam acompanhar. E depois de ter feito isso no colégio, ela, por conta própria, pegou alguns quadros, algumas imagens e construiu uma história. Temos o primeiro quadro aí. Choveu muito, a casa caiu e o cachorro ficou triste. Segundo quadro, a família procura o cachorro. Terceiro, vovó telefona para o bombeiro. Quarto, o cachorro chora. O cachorro vê o bombeiro. O bombeiro ajuda o cachorro. O cachorro ficou feliz. O que a gente pode perceber aqui? Primeira coisa que vocês, no primeiro momento, têm aquela impressão, isso aí não é português comum, não é um ouvinte que está escrevendo. Ela organiza o pensamento de que forma? Forma de tópico. Porque a Libras é assim, né? Então, a comparar, primeiro momento, ela vai organizar o pensamento topicalizado. E se vocês perceberem, ela fala, o cachorro, aqui ela botou ficou feliz, na maioria dos fatos, ajuda o cachorro, vê o bombeiro, o cachorro chora, vovó telefona. Ela usa o presente, apesar de saber que foram coisas que já aconteceram. Então, com o passar do tempo está corrido, o que a gente pode perceber nesse processo de formação? Que é um processo que vai demandar etapas. E com o tempo, o aluno vai, primeiramente, mostrar muitas características da Libras, depois vai começar a misturar muito o português com a Libras e vai tornar o texto sem entendimento, você não vai conseguir entender o que está querendo dizer. Depois, ele vai começar a flexionar verbos, a usar conectivos, mas isso já é uma interlíngua mais avançada.